você identificar o clima. O nome desse gráfico é clima econômico. Nesse gráfico, você tem todos os comportamentos da atmosfera e do planeta. E com esse gráfico, você consegue entender ou identificar o clima. Como é que geralmente é colocado no vestibular? Eles colocam um gráfico, sem colocar a identificação da temperatura, para que você diga qual é o tipo de clima daquela área. Vocês vão ter que ser capazes de entender esse gráfico e entender, identificar o clima. Como é que esse gráfico é elaborado? Pessoal, essas letrinhas aqui são os meses de ano. São os 12 meses de ano. Desse lado aqui direito, essa coluna é a quantidade de chuva. Exemplo, em janeiro, aí vem essas barrinhas azuis com a chuva. E essa linha vermelha, a temperatura. Do lado direito, essa coluna aqui vai indicar a temperatura. Exemplo, em janeiro choveu quanto? Em janeiro choveu 300 milímetros. Em um mês só, 300 milímetros. Para ter uma ideia de chuva, é como se chovesse em cada metro quadrado dessa localidade, se impossível tivesse chovendo seca, mais ou menos, você tem milímetros, mais ou menos 3 centímetros de água em cada metro quadrado. Em cada metro quadrado. Ou seja, mais ou menos isso. Para ter ideia, aqui em Caruaru, o ano todinho de chuva dá em média de 1.000 milímetros. Aqui em Caruaru, cada metro quadrado cai 1.000. Aqui só em janeiro. E quanto foi a temperatura? A temperatura daqui em janeiro, a média do mês, foi algo de mais ou menos uns 28 graus. Aí como é que esse clima é? Pessoal, chove o ano todo, não tem uma estação seca. E a temperatura, ela sempre fica acima do todo, acima dos 25 graus. É um local que é muito quente e que é úmido. Não tem um período que chove mais e tem um período que chove menos. Que clima é esse? Primeira pergunta. Essa cidade, ela está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Sul. Como é que você sabe? O norte, olha, não diga. Como é que você sabe? Se tivesse um nome aqui, Sudeste, você ia saber que é no hemisfério sul. O cara está aqui. Quando a cozinha está para baixo, é o inverno. Se aqui está ficando embaixo, no meio do ano, é porque o inverno aqui acontece no meio do ano. E que hemisfério? Sul. O inverno sul. Onde é o verão aqui? Os meses mais quentes, verão. Os meses mais frios, inverno. Essa temperatura daqui, isso aqui é a temperatura. Se a temperatura cai, a temperatura caiu. Faz frio lá? Não, não tem mais frio. A temperatura média é de 28 graus. O frio que faz. Começo do ano, né? Começo do ano. Não. Verão, porque o verão é dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, olha só, essa cidade tem um hemisfério sul, por quê? Aonde é que o hemisfério do inverno acontece no meio do ano? Aqui na gente, sul. Que clima é esse? Olha, é um clima que a temperatura média sempre está acima dos 20 graus. E que chove muito, inclusive, não é esse? Passa aí. E esse, aqui é tropical. Aqui é João Pessoa, que é praticamente igual que Recife. João Pessoa e aqui Rio de Janeiro. Olha a diferença. A temperatura tem momentos que fica abaixo, fica em torno de 23 graus, mas ela chega mais ou menos aos 27, a média, 28. A temperatura cai aqui, ó, ficando que é o quê? Inverno e hemisfério. Aí você vê, ó, tem um período que é bem chuvoso, tem um período que quase não chove. Então, tropical. No clima tropical tem um período bem chuvoso, tem um período que praticamente não chove.
Esse daqui é o tropical úmido. Esse daqui é o tropical úmido. Esse. Rio de Janeiro. Pode ver que João Pessoa é bem mais úmido que o Rio de Janeiro. Chove mais em João Pessoa que o Rio de Janeiro. Ambos são climas tropicais. Temperatura acima de 25 graus e chove. Você não vai olhar o tamanho da barra, não. Você vai olhar a quantidade do vento. Se eu pegar um clima grande, porque aqui eu passei por lá. Aí veja a diferença. Isso aqui é clima temperado. A barra aqui é grande, mas qual é o máximo de chuva dela? Volta. Olha o máximo de chuva do lado. Mas veja a quantidade que está passando. 375 mais ou menos, tá vendo? É muita água. Vai todo, adianta. Olha o máximo dessa quanto é. Depois vai ter que olhar essas escalas aqui, ó. A quantidade de chuva, 165. Oi. Vamos por favor lá. Se não tivesse o nome desse daí, pela lista de janeiro, não vai ter se eu tivesse o nome da cidade, se eu tenho como saber a cidade. Não, eu sei, não. Porque eu vou dar a lista de janeiro. Você vai olhar aqui, a temperatura só oscila, mas a maior, o ponto mais baixo é o inverno. Você sabe, lá no interior. Aqui, ó, Rio de Janeiro. Mas pode ver, aqui, quando eu pego mais chuvoso desse clima, é o inverno. E esse daqui chove mais quando? O verão lá é chuvoso. Chove, você vai ter uma quantidade maior, mas você não chega na estação como é equatorial. Chove muito, praticamente a quantidade de uma oscilação, então aqui é a quantidade de chuva. Faça aumenta a temperatura aqui, ó, Irlanda, Reino Unido, país de Gales, Escócia, e vai mandar. Olha lá em Irlanda, a quantidade de chuva, você pode ver lá, chove muito menos do que aqui, tá vendo? Se João Pessoa chovia 350 milímetros, aqui chove quanto? 170. E bem mais chuvoso. A quantidade de chuva cai. Agora, olha a temperatura aqui. A média. 30 graus, né? No máximo. 10 graus. 30. 40 graus. Nas 12 graus. Aí pode ver, ó, que aqui no meio do ano ela faz uma curvinha para cima. Então, que é o quê? É um clima que a temperatura está entre 10 e 20 graus, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Não clima é esse? Salarinho, Oi. para a prova a gente vai ter que saber cada mapa. Você vai ter que saber identificar, vai ter as opções. Que tipo de clima é esse? Você vai olhar, tem que pegar tudo. Olha aqui, ó, sertão. Olha a diferença. Olha a quantidade de chuva do sertão. Enquanto João Pessoa chove 350 milímetros no mês mais chuvoso, lá no mês mais chuvoso são 5 milímetros. E praticamente não chove em boa parte do ano. É um clima que é quente, olha a temperatura. Quente, chega a 28 graus por aqui. Aí eles têm um inverno, mas é seco. Mais um inverno é mais. A temperatura cai. Vai fazer frio lá? Não. Vai ficar ameno, mas não tem chuva. Quando é que chove no sertão? Principalmente no verão e outono. Que clima é esse? Que é um clima que é quente, com chuvas reduzidas. Ele é semi. Semi é o quê? Quase. Tira um fino, como vocês. Vocês são quase adultos. Quase. Mas nem são crianças. Então, Salarinho, Lasquinha. Oi. então um árido não chove. O árido chove menos que isso. A diferença do sertão é que o sertão é semi. Passa aí, por favor, Rafa. Aqui, ó. Olha o clima desértico aqui, ó. Olha o clima desértico aqui, ó. Volta aí. Olha o semiárido. Chove 100 milímetros, 180, 150, 70. Ainda chove. Esse ano é seca, porque nem isso daqui caiu lá. Esse ano, nem isso, esse povo não caiu. Oi.
mas é tropical semiárido. Porque ele é quente, mas é um quente seco. Porque, pessoal, volta aí, Rafa. Você volta, pessoal, volta. Equatorial, quente e úmido o ano todo, muito quente, chuva, muita chuva o ano todo. Acima de 200 milímetros todo mês, tá vendo? Mas 200 milímetros, aqui, ó, 200 milímetros, 300 milímetros de chuva. Aqui, se vai olhar, é uma quantitativa. Um mês, aqui, 2 meses no equatorial, chove o que choveu todo mundo Santana. Na Amazônia, chove 2 milímetros por ano. Aqui, 2 milímetros, em Recife, chove 1.200 a 1.500. Aqui, choveu 200 a 1.000. No sertão, chove 600, 500. Aí tem que ligar. Esse é equatorial. Esse tropical muito quente, chuvoso, mas tem período que chove menos, bem menos. E aqui, você vai olhar a temperatura e a quantidade de chuva. Aí adianta. Esse é o temperado. Chove, é bem distribuído, mas não tem aquela chuva, tempestade, aquela chuva que muda tudo. Chove bem distribuído ao longo do ano, com a quantidade moderada. E a temperatura oscila. Olha aí, Rafa. Aqui é o sertão, quente e fuga chuva, é a quantidade de chuva que tem. Aí, Lucas perguntou, Cordeiro, e o deserto? Pessoal, aqui, ó, 100 milímetros, 150, aqui é semiárido. O deserto é isso. Calor, a temperatura passa dos 30 média. Aqui está em Fahrenheit, o número de detalhe. Mas olha quanto está de chuva. 10 milímetros. O sertão deixa 150 milímetros. O sertão chega a 20, 15, daqui. Isso é onde? Na África. Quente e seco. Aqui é deserto. Nós somos semi-árido. Semi, tipo fino. Passa aí. E aqui, ó, polar. O clima polar é seco, é tropical e tem chuva. Vai ter neve, e a neve não é neve. O ar dos trópicos é seco. Agora a temperatura aqui, ó. A temperatura cai abaixo do zero. Nos meses mais quentes, no verão dos polos, a temperatura chega a 5 graus. É o calor, com bronze na praia. E no inverno, a temperatura pode chegar. Agora, essa região desse tal, Groenlândia, ele é enorme. Porque olha a curva que a temperatura faz. No verão ela sobe. E o inverno acontece. Vai ser colocado em você muitas vezes. Vai ser colocado no programa sem identificar o local. Porque se identificar, você tem uma noçãozinha. Mas vai ter as opções de você marcar o que você tem aqui, pouca chuva. Você não vai ter chuva, porque a umidade é muito baixa. Na umidade é muito baixa. Vamos lá, tá vendo? Essa é a característica. Tá claro. Aí, de acordo com o tipo de clima de cada área, vão surgir as vegetações. Você vai ter as florestas tropical, entre 2 trópicos. A área verde aqui é a tropical. Onde tem as áreas, esse verde tudo, basicamente é uma área transtropical. Esse verdezinho mais claro era floresta temperada. E esse aqui, vermelho, que aparece no boreal. Boreal ou conífero. Passa aí. Pronto. Boreal é isso. É uma floresta homogênea. Por que é homogênea? Que não tem uma variação muito grande. Predomina principalmente do que pinheiros. Esse formadozinho aqui do caiozinho flexível, a quando deve cair, o que ele vai quebrar, aquela areia. Está bem claro isso aqui, coníferas ou boreais. Ela acontece principalmente aonde? Volta aí, Rafa. Aqui, ó. No limite entre a temperada e a zona polar. Ela parece uma franjazinha aqui, ó. Entre o final da temperada e o começo da polar. É uma floresta homogênea e está adaptada a ter muito frio. Ela tem que lidar com a neve, com a pouca umidade.
umidade, a baixa de mais que vem quando sai, né? Passa aí para o lado. E essa floresta aqui, qual é? Passa aí. Aquela era fácil. Essa. Qual é essa? Tropical ou temperado? Tropical. Passa aí, cara. Tropical. Essa. Qual é a diferença dessa para essa? Pode ver, por que essa aqui é afastada? Está mostrando essa imagem aqui, que é para quê? O sol, a luz do sol entrar e a acha para adiantar aí. A floresta tropical é assim, cangada. Outra coisa que você vai ter que notar, volta aí, pessoal, vou apagar aqui, vai chover, dá uma olhada aqui se for possível, o tamanho das folhas, folhas finas, assim folhadas. Essa é a temperada. Mas a temperada, ela vem com as 4 estações. Ela tem a cor pequena, porque para economizar água, e ela perde as cores de cima. As árvores são afastadas, é uma baixa biodiversidade. Ali eu vou já vamos tirar olha folhas grandes, latifoliada, uma alta biodiversidade. Você vê aqui o tamanho das folhas. É perifoliada, sempre verde. E há uma grande taxa de biodecomposição, ou seja, a folha cai, cresce e sustenta a própria floresta. Isso está muito prático aqui, nessa imagem. É latifoliada, é perifoliada, é uma floresta tropical. Mata Atlântica, Amazônia, de maneira geral, fazem parte do tropical. Essa floresta ela tem um apelidozinho, que é ombrófila. O que quer dizer ombrófila? De ambientes úmidos, chuvosas. São florestas que se formam em ambientes úmidos, ombrófilas. Está claro isso? Ela é latifoliada, Perifoliada. Folha grande sem ver. Por quê? Ombrófilas. Como assim, ombro e filais. Ombrófilas. Folha grande latifoliada. Latifoliada, folha grande, e perifoliada. Sempre vê. É assim folhada e cai nas folhas desse. Volta aí. A temperada é folha pequena, assim folhada, e ela perde as folhas durante o inverno. É folha caduca ou decídua. Tá ok? E tem 4 estações, né? Tem as 4 estações. A maior biodiversidade do planeta está principalmente na área tropical. Tá ok? Tá claro isso? Decídua. Cai. Decídua cai ou caduca. Ela cai as coisas por palmitar. Tá ok? Qualquer região de uma planta, ela tem pouca umidade, ela vai perder as suas da água. Isso acontece tanto na temperada como aqui na caduca. Quando cai as folhas, é decídua ou caduca. Cai uma folha, decídua ou caduca. Está claro isso? Aí está aí, Rafa. Aí, das 3 florestas planetas tropicais, temperadas e boreal. Às vezes, vou botar aquele mapa. O que eles colocam no vestibular? Eles colocam um mapa de uma área, a imagem, qual é o tipo de vegetação desta área. Aí vocês vão ter que saber, mais ou menos, a localização nessa faixa daqui, das florestas. Se for aqui a faixa temperada, se for no norte a boreal, vão ter que ter a noção de onde está
cada ecossistema desse. Mas não deu para ouvir, Oi? Oi? A boreal é assim foliada, ela é homogênea, ela não chega a ser descida. Ela é assim foliada. E algumas delas são os períodos. Qual daquela floresta? É aquela do... É a boreal, a taica, A boreal é na região do Canadá. Salgadinho. Você olha no mapa, né? O nome que vocês têm. Oi. Aqui, por favor. Bem, aqui, ó. É savana na África e no Brasil, Cerrado. O cerrado é a savana brasileira. O cerrado é uma vegetação que ela pode ser, ó. Ela pode ser. Se você olhar essa imagem, o cerrado ele pode ser ou arboreal porque ele pode ser uma mistura de árvores e arbustos, ou pode ser só assim. É básico. O cerrado. Agora, o cerrado ele surge naquela área. Olha a comparação que é o seguinte: o cerrado ele aparece numa área que não é tão úmido para ter uma floresta, mas que não é tão seco para ter uma caatinga. Então é como se fosse um meio termo. Se você prestar atenção aqui, ó, ali tem uma aí, se eu chegar aqui, ó, essa área amarela é a savana do cerrado. Onde é que está? Ele está numa área que não é tão úmida para ser floresta, mas não é tão seco para ser deserto. O cerrado aparece mais em solos pobres, com umidade moderada. Então, ela nem é tão úmida, ou não tem tantos nutrientes para formar uma floresta, mas também não é tão seca. Essas árvores, muitas vezes, elas têm raízes muito profundas para puxar água quando sofre água. Elas têm uma folha grossa para puxar água, que é folhácea. A savana é essas áreas. No Brasil, no Cerrado, está aqui, e na área chamada savana. Adiante. O Pantanal volta a minha fotografia. Zé Ruela perguntou a respeito. Por favor, Zé Ruela perguntou sobre o Pantanal. Que importante é o Pantanal? O Pantanal é um pântano. Pântano é estruturado no passado. O Pantanal é um ecossistema que só existe no Brasil. Não tem nenhum tipo de vegetação parecida com ele em canto nenhum. Ele é considerado patrimônio natural da humanidade, porque tem espécies que só existem lá, de plantas, peixes, de gado, de mamíferos, de répteis, que só existem lá. Ele é considerado um ecótono misto, que é isso, um ambiente que é uma zona. Então, um local com uma mistura, porque lá é uma área de inundação permanente. Tem um período, inclusive, que transborda, no mundo todo, que ele volta. Nessa volta, essas características eram surgidas no local, que é o meio ambiente. Ele foi tombado pela ONU como patrimônio natural da humanidade, só que, infelizmente, a soja, o gado, não tinha declarado não a fiscalização. A expansão da soja, do arroz, da criação do gado, na região do centro-oeste da capital. Mas ele só existe no Brasil, não tem comparação, nada mais com ali dentro. E aqui, ó, bem aqui. Também é assim, folhas pequenas em cima. Isso aqui está morto. Isso aqui é capim. A capim na vegetação xerófita. Xero é seco. Xerófita, plantas adaptadas ao seco. Plantas adaptadas ao seco. Xerófitas. A palavra capim é uma palavra indígena, quer dizer mata cinza.
Porque para a planta sobreviver, ela perde as folhas para a questão do outro. Está todo morto ali, desmaga, arranca. Não. Não morreu, não. Plantas ao seco. São plantas que lidam. Se você for agora aqui ao redor do Caruaru, dessa parte mais baixa, você vai encontrar uma vegetação tudo sequinho lá, só os galhos. Está morto. Está morto. Está adaptada ao seco. Ela perdeu as folhas para aguentar, principalmente a próxima chuva. Toda planta que tem essa estratégia, ela é cheirosa. E essas são as matérias ou tratamentos. Qual é a diferença de uma para outra? Qual é o prejuízo? Qual é a diferença? Nenhuma. Se você olhar o visual, literalmente, você olhar uma foto, se você olhar uma foto de um estético com uma pradaria, qual é a diferença? Não, porque aqui é só mato, é básica. Essa daqui é um estético. Isso daqui é uma pradaria. Se eu botar uma vez, aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Se você pegar, presta atenção, as estéticas aparecem aqui. Estados Unidos, ó, pradarias e as estéticas do lado. Qual é a diferença? A diferença não é o visual, não. A diferença é o local. As estéticas se formam em ambientes que têm menos umidade. A única diferença não é o resultado, a única diferença é a umidade. As estéticas são locais que têm menos umidade do que as pradarias. No Brasil tem pradaria, tem na região sul, os pampas gaúchos. É um tipo de pradaria. Os pampas argentinos, os pampas ou as pradarias são áreas mais amenas. As esteiras são áreas mais rigorosas, tanto em temperatura como em umidade. É como se uma fosse a ovelha negra da outra, a outra podre, marginal da família. Elas são muito parecidas, mas uma é mais suave e o outro é o vergonha. Visualmente, a gente tem lá. As estéticas. Aí, pode ver, é base, é o matinho verde. Isso foi plantado, não é assim. Tem algumas árvores que tem, mas o que predomina é isso aqui, você não pode ver. Isso aqui é os Estados Unidos, adiante, essa é a estética. E vai mudar a diferença. Em alguns livros, eles consideram e outras diferenças. Mas agora, pronto. Dúvidas, perguntas, algo não está claro? Oi? Lata folheada, diferente folheada, aí assim folheada, decídua, tá ok? Oi? Oi? Não, porque o cerrado, no Brasil, nós chamamos a savana de cerrado. É o nome que nós temos, mas o cerrado é essa savana. É o nome que nós batizamos. Tá ok? Teve uma... Hoje em dia tem uma noia que o pessoal tem a respeito da questão global. Ainda mais aquele pessoal falando, a impressão que dá para a gente é que o mundo vai pegar fogo e vai morrer o mundo queimado. Quando você escuta o pessoal falando, é o apocalipse, não. Quando o pessoal fala, não. Então você vai ter, principalmente, como característica. Só que, quando a gente tem, às vezes, um problema muito sério, a gente não nota outros problemas mais urgentes que estão acontecendo. Por exemplo, você ficou em recuperação da tomada,
você também ficou em recuperação física e tem que dar certo. Ou seja, é tão difícil quanto. É tão difícil quanto. Ou seja, só que um tira a atenção do outro. Porque assim, eu estou lá certo, a gente vai falar matemática, mas também tem que dar certo. E como todo mundo fala que é questão global, que é o problema, as pessoas se esquecem que também tem outros problemas. E tem um que a gente já convive primeiro, que é a questão da água. Hoje em dia, mas 3/4 da Terra do planeta são água. Só que esses 3/4, vamos dar um exemplo. Pessoal, de cada 100 litros de água, no planeta, seja ele estado líquido, sólido ou gasoso, de cada 100 litros, esteja ali congelado, esteja ali na atmosfera, 97,2 são de água salgada. Tem que tirar o sal. Custa dessalinizar é muito caro. Quando você desaliniza a água, você ferve a água, o vapor de água sai e o sal fica. Aí você recondensa e tem água doce. Se você fazer água doce, você vai ter que gastar um combustível que vai agravar o efeito estufa. O custo vai ser muito alto. Ferver a água e tirar o sal da água, porque é o chufão do sal. Então não é alternativa, é dessalinizar a água. Para dessalinizar é ferver a água todo dia. Quando ferve, o vapor sai e o sal fica. Quer dizer, dessaliniza aí a água. É caro. É uma coisa muito prática de se fazer. Segundo, congelar nos polos, nós temos 2,14. Na atmosfera, 0,01. Água superficial e subterrânea. Água superficial e subterrânea é rios e lagos, produções ferais. Ou seja, de cada 100 litros de água que nós temos disponível para consumo, a gente vai ter mais ou menos uma garrafinha de água de 500 ml. Não é? De cada 100 litros de água, nós vamos ter 500 ml. Qual é a bronca que você tem disso? É o seguinte, essa água, além de ser pouca, ela está extremamente mal distribuída. Tem tanto que tem muito, e tem tanto que tem nada. Exemplo do Brasil. O Brasil é o país que tem mais água doce do mundo. As maiores reservas de água doce estão no Brasil. Beleza, qual é a bronca? Onde tem mais água e onde não tem ninguém, que é na Amazônia. E onde tem gente no Nordeste, não tem. No Nordeste, o balanço hídrico é negativo. Quer dizer balanço negativo? Porque a quantidade de água que chove aqui no Nordeste, Agreste Sertão, é menor do que a quantidade que evapora. Ou seja, a gente perde água. Aí não consegue evaporar mais do que chove. E qual é a bronca? É que a água ela é indispensável. Indispensável porque passa aí rápido. Passa aí. Olha aqui, quanto se gasta de água por dia no mundo? Por média por pessoa. Você vai considerar a água do seu banho, a água que lava seus pratos, sua roupa, a água que sua casa gasta. Eu pego a casa de fulano, não é só a água que você gasta por você. Sua casa, lava o banheiro, lava os pratos, lava a roupa, completa a água da piscina. Então, isso tudo é o consumo diário e eu vou dividir pela quantidade de pessoas da casa. No Canadá, a média diária um cidadão gasta lá porque, pessoal, você vai ter esse exemplo. Se você pega uma coisa, você lavar a roupa na mão, você vai gastar de usar uma máquina. Uma máquina, ela enche, lava, enche, uma máquina de 10 quilos, por exemplo. Uma máquina de 10 quilos de roupa de lava,
ela gasta em cada lavagem 240 anos de água. Mais do que você gasta, funcionamento, mas o que ela está usando hoje em dia? Lavando de prato, ela gasta mais água que ela usa na mão. Só que o que está junto? Dá para fazer mais coisa. Aí você vê, ó. O americano gasta em média 300 gramas. O japonês gasta 50. O europeu gasta em média 200. O brasileiro 187. Porque não tem eletrodoméstico em casa. Porque nem tem eletrodoméstico em casa, não tem nada. Tem que chegar lá. Chegar lá. 20 litros. Meu pai está muito mais do país. Aqui gasta 600 litros. E gasta 20 litros. Gasta mais de cachê. O cara pega. O cara chega, vai carregar um balde d'água. Aí se ele secar aquela água, ele tem que voltar a pegar, pegar, e essa água é o máximo. Se você tivesse que carregar água no prato e jogar a torneira, você ia passar 2 horas debaixo do banho, fazendo de conta que estava tomando banho. Fazendo de conta? Você lesionou o homem no banho, não foi? Não. Esse menino só vive tomando banho. É um crime mental isso. Então, vocês são criminosos, tem que ser contados. Quantos dias aí? 20 minutos d'água tomando banho. Aí você vai ter ó. Aí sai com o cabelo seco, é 30 minutos de chuveiro aberto no máximo e sai com o cabelo seco, a prova d'água. E se for, porque facilmente a quantidade de água que você vai gastar em banho, por 2 para 9 dias. Você não vai saudável. Cada vez que você vai ao banheiro para buscar, você tem que vir machucado. Se for que não, você tá aqui, ó. Pronto, em média, cada gasta 34 litros. Cada Banho de quanto tempo? normal, não de vocês. Com esse cunho. São 34 litros. Uma descarga gasta em média 11 litros. Se for aquele projeto que for morrer, eles vão falar lavar as mãos ao longo do dia, não é uma vez só não. Ao longo do dia, o gás de média 2 litros. Mas não quebrar de Escovando os dentes. Se você escova os dentes 3 vezes ao dia, e não só de manhã, precisa fazer 4 de suco aqui. Mas não pegar não precisa escovar o dedo. A média de água que você consome bem no dia. Mentira, pela irmã. Eu bebo essa. Mas pega líquido em geral. Então, quando você pega, o problema é que a água do planeta existe em quantidade limitada. A água do planeta existe em quantidade limitada. Tem como fabricar água? Não tem. Não tem como fabricar água. Você tem uma quantidade fixa. Cada vez que você aumenta o consumo, vai voltar.
ele não trata. E o risco que tem é que você contar. Quem é que mais consome água no planeta? Basicamente, você vai ter quem mais consome é a agricultura. Tem um cálculo feito que é assim: para fabricar 1 quilo de pão, da plantação do trigo, da moagem da farinha, para fazer a massa e assar, você gasta em média quantos litros para 1 quilo de pão? Qual é o quilo de pão? Você gasta um metro de água por litro. Para você criar um bezerro, para ele chegar ao ponto de abate, bezerro não pode para você criar um bezerro do ponto de abate até você gasta em média 100 metros cúbicos de água, 100 metros. Uma pessoa passa em média 100 litros por 3 dias. E o problema é que vem como é que Caruaru, a água de Caruaru vem de 2 cidades próximas aqui e não tem água. Uma vem do Prata, a casa está quase 100 quilômetros, e a outra vem do Jucazinho, que é as suas águas. E Jucazinho é uma água salobra, Se você prestar atenção aqui, a gente deve voltar tudo isso. Quando vocês viajam que vão tomar banho em outras cidades, parece que o shampoo vai mais efeito, o cabelo fica muito, mas vai mais espuma, porque a água tem sal na água, ele corta o efeito. Ele mistura a água do Jucazinho, a água do Prata, ela fica bebível, consumível, e só o Jucazinho e a cebase e sal de mas qual é a bronca? Eu não tenho. Se eu chegar agora e fazer a agricultura, e mesmo assim, aqui em Caruaru, nenhum de nós tem água 24 horas por dia. Nós temos caixa d'água, mas não somos abastecidos pela rede 24 horas por dia, porque não tem água para todo mundo. Geralmente tem um rodízio, que é 12 horas com 12 sem, ou então um dia com 2 sem, ou você tem sistema em casa, ou vai sofrer. Porque não tem água disponível no momento. E o problema é que a tendência é isso piorar. Quando se fala em crise de água, é que nos próximos anos o consumo vai aumentar, mas a oferta não. E a discussão é a seguinte: como é que a gente vai arranjar mais água? Não tem. Uma alternativa que está sendo dada é aumentar o preço da água para as pessoas economizarem ao máximo. O cara tem uma torneira pingando em casa, que está 200 anos pingando, e ele não consegue. Então a ideia é hoje a noia que o pai de vocês tem com energia elétrica. Como energia é cara, quando você deixa uma luz acesa, é que vai ser o pai de matar. Apaga, desliga, isso custa dinheiro, porque a energia é cara. A mesma noia vai ficar com a água. Está demorando um banho, saia, entre. O que é considerado? O que é que as pessoas pedem? O que as pessoas pedem? Vai tomar banho, abre o chuveiro, se molhe, feche, se ensaboe, abra, se enxague. Isso é um. Vai escovar os dedos, abra, molhe a boca, fecha a torneira, escova, deixa. Tem algumas derivadas que já são feitas com isso. Se for um xixizinho leve, apenas se for aquele caso, se for aquele caso mais grave, liga o jato cortado. Você aperta, aqui não sabe o que é aquilo, são dois pontos. Se for só um xixi leve,
Se for o número 2, né, perto do maior, o estado sai. Aí tem gente que aperta os dois, né? A ideia é essa. E alguns projetos de arquitetura que estão sendo feitos. E alguns arquitetos que estão sendo feitos já. Só que o pessoal às vezes não quer, por exemplo, captação de água de chuva. A água de chuva é considerada água de chuva. Eu fui por uma palestra do professor da Federal. E ele dizendo: você quer ter água em sua casa e coloca uma cisterna. A primeira chuva, você chegar aqui, deve vai limpar o telhado. Depois, aquela água armazenada é considerada água nobre, porque ela é puríssima. E você pode pegar aquela água no consumo doméstico, ou privada, ou para jardim, e reduz o consumo. Pode, mas nunca ela não vem. Tem gente que não vai querer. Se você usar essa água, se você utilizar essa água para a descarga, já é um absurdo. Temos água da chuva. Tem casas que já são construídas. O cara construiu uma cisterna para armazenar essa água e fazer tarefas domésticas. Então tem que utilizar a água lá dentro. Tem outro projeto que é utilizar a água do banho na descarga, que é o reuso da água. Que a água do banho é acumulada. Que a água do banho é o quê? Água sintética também. E aquela água, ela vai para a descarga para utilizar para essa funcionamento. Se você pega sua descarga da arquitetura, a 10 pessoas na casa, que vão dar para dar mais ou menos, você pode utilizar água. Não, não dá. Algumas cidades como Nova York, algumas cidades como Nova York, eles já estão utilizando principalmente o reuso da água. É o seguinte, eles já estão trazendo água do longe. Só que, por exemplo, para trazer água de mais longe, o custo vai ficar alto. Aqui em Pernambuco, infelizmente, aqui em Caruaru, é 0% de água. O esgoto das casas vai parar no Rio de Janeiro. Natura. Eles estão querendo tratar esse esgoto, principalmente para ver se depois, talvez, a gente possa ter o reuso dessa água. Porque a grande questão é a seguinte: eita. O que é chamado reuso da água? Em Nova York, eles pegam o esgoto doméstico, esse esgoto é tratado. Primeiro eles tiram de comida, de fezes, de alguma coisa que caiu nas sarjetas, e aquela água passa por um lugar de tanque. Depois ela passa por um tratamento e ela volta para a cidade. E não tem contaminação, não. E se você provar que ela não foi contaminada, você perde dinheiro. Lá fora não teve um aluno que estava comentando que estava dizendo, o professor, o colega meu, estava no congresso de geografia e ele voltou encantado. O é que Portugal é a província da Europa, não é mais rico desenvolvido, não. Portugal é a parte pobre da Europa Ocidental. E ele voltou encantado. Aí chegou em Portugal, ele chegou no hotel dele, e lá ele ficou lá de cerveja, era água. Aí ele voltou para o mas eu queria água. Não, o senhor vai para ele. Como é a água? Precisa estar pagando água melhor. E se a água não estiver tratada, ele pode processar o ganho de eficiência. A água volta para o sistema, principalmente para cada do abastecimento. No Brasil, o problema é que a gente está aqui agora, que a gente sabe. Esse ano choveu menos da metade do que deveria. Era para ter chovido 1 minuto nessa região aqui esse ano choveu aqui ao entorno de 400 milímetros. Significa o quê? Que as barragens não foram recuperadas. E provavelmente nós vamos ter racionamento. A bronca é séria. E a grande questão é a seguinte: a gente vai dar
água faz, principalmente quando você fala de crise da água, é porque a demanda é grande. A demanda é grande e a oferta é pequena. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, pra gente.